Nós já vimos aqui que dar nome é sossegado. É uma junção do prefixo, que significa para nós quantos carbonos tem o composto na chamada cadeia principal, né? A maior sequência de carbonos. Depois, a gente coloca um infixo, que nada mais é que o tipo de ligação entre carbonos. Se forem só ligações simples, é an, se tiver dupla, é en, se tiver tripla, é in. E aí a gente já viu que na hora de priorizar é sempre a extremidade mais próxima da insaturação. Ah, mas se as duas insaturações estiverem na mesma posição, uma dupla e uma tripla, o critério de desempate é a ordem alfabética. Mas lembrando que é critério de desempate. Você só usa a ordem alfabética caso as insaturações estejam nas mesmas posições. No geral, é a insaturação. A tripla não tem preferência sobre a dupla. Nem a dupla tem preferência sobre a tripla. Você começa a contar da extremidade mais próxima da insaturação, não importa qual seja. E caso haja empate, aí o critério de desempate é a ordem alfabética, tá? Então, só em caso de empate. E no final, a gente tem o sufixo. O que é o sufixo? Então, o prefixo indica quantos carbonos tem. O infixo indica o tipo de ligação entre os carbonos. E o nosso sufixo, ele nos dá a função orgânica. Qual é a função? Então, por isso que nós já estudamos todas as funções, né? Vimos lá, grupo funcional hidroxila, função álcool, função fenol, função enol. Grupo funcional carbonila, função aldeído, função cetona. Então a gente viu as funções. Funções sulfuradas, os tiocompostos. A gente falou sobre esses caras, sobre o tioálcool, sobre o tioéter. Falamos sobre a amina primária, secundária, terciária. Falamos sobre a amida. Então nós identificamos as funções orgânicas. Por quê? Porque agora a gente vai nomeá-las de forma simples. Se for um hidrocarboneto, termina com O. Ótimo. Metano, propano, butano, hexano, heptano, normal. Termina com O por quê? Porque é um hidrocarboneto. Agora, se você olhar para o composto e ele tiver um álcool, aí você vai ter uma terminação em ol. Este ol é para hidroxila, tá? Por isso que você tem o fenol, porque você pensa no radical fenil, que é só o anel aromático ligado a uma hidroxila. Então você, ao invés de ter o fenil, ele não é mais um radical, entrou uma hidroxila, então ele virou fenol. Então tem o etanol, tem o metanol, estes são álcoois, terminam com ol. No caso dos aldeídos, eles terminam em al. Então, aldeído termina em al. Alcool termina em ol. No caso da cetona, ela tem a terminação em ona. Então, toda cetona termina em ona. A cetona mais famosa aí, a propanona, né? A propanona, que a gente chama de acetona, removedor de esmalte, e hoje em dia, lembra que os removedores de esmalte não necessariamente são cetonas. Fique atento com relação a isso aí, tá? Lembre-se que a acetona remove esmalte, mas o removedor de esmalte são os ésteres. Então, hoje se usam ésteres para remover esmalte. Quando é um ácido carboxílico, como todo ácido, termina em ico. Então, temos aí a terminação em oico. Então, seria como se fosse a nomenclatura de um hidrocarboneto com a terminação ico, por ser um ácido carboxílico. Tem uma carbonila, C-O, e uma hidroxila, que juntas formam um grupo funcional carboxila da função orgânica ácido carboxílico. Ótimo, sossegado, de boa. Qual que é o cuidado que vocês têm que ter na hora de nomear? É o seguinte, algumas funções aqui,
não se identifica onde está o grupo funcional. Exemplo, os aldeídos e os ácidos carboxílicos, a gente não diz aonde eles estão. Por que não? Simples demais. Porque quando a gente vai contar o número de carbonos da cadeia, a prioridade será sempre o grupo funcional, então ele tem prioridade. Então você quer dizer que o grupo funcional sempre tem que estar na extremidade mais próxima. Isso, exatamente. Você começa a contar os carbonos sempre da extremidade mais próxima do grupo funcional. Ótimo. Se isso é o que a regra diz, os ácidos carboxílicos e os aldeídos, eles são funções de extremidade. Se eles são funções de extremidade, galera, o que vai acontecer? Você sempre começa a contar a partir do carbono do grupo funcional. Então, tanto aldeídos quanto os ácidos carboxílicos, sempre o grupo funcional estará no carbono de número 1. Se ele sempre estará no carbono de número 1, você, e aí presta atenção nesse detalhe, você não pode indicar a posição dele. E aí vem aquele detalhe que eu acho muito importante, que é o seguinte: na química orgânica, presta atenção, ou você é proibido de colocar o localizador, ou você é obrigado a colocar o localizador. Não existe na química orgânica aquele negócio do tanto faz. Ah, não, se você quiser, põe, se você não quiser, não existe isso, tá? A química orgânica ela é muito clara. Ou você é obrigado a escrever, ou você é proibido de escrever. E você tem que ter isso muito claro na sua cabeça. Por que isso? Para que você não erre, principalmente questões discursivas, tá? Então isso é muito importante. Ou é obrigado a escrever, ou é proibido. Então, tem aluno, por exemplo, que vai para uma discursiva, aí fala assim: ah, não, põe, tanto faz se você pôr, não pôr o localizador. Não existe isso. Não existe tanto faz. Ou tem que pôr ou não pode pôr. E aí a gente vai ver cada caso. E é claro, você aí vai entender quando é que pode e quando é que não pode. Eu vou deixar isso muito claro para vocês. Vou começar aqui com esse primeiro exemplo. Álcool. Os álcoois, eles podem ser classificados como primários. Quando a hidroxila está ligada a um carbono primário, ele pode ser classificado como secundário quando a hidroxila está ligada em um carbono secundário, ou o álcool pode ser terciário, quando a hidroxila está ligada em um carbono terciário. Então, guarda isso, inclusive, porque isso vai ser muito importante quando a gente estiver falando de reações de oxidação de álcoois. Álcoois primários oxidam formando aldeídos e ácidos carboxílicos. Álcoois secundários oxidam formando cetonas. E os álcoois terciários não oxidam. A gente vai entender por quê. Fica tranquilo. Eu vou explicar o mecanismo e você vai entender por que o primário vira aldeído, depois ácido, por que o secundário vira cetona e por que o terciário não oxida. Então, já vai absorvendo esses conhecimentos. Álcool primário é quando a hidroxila está ligada num carbono primário. Álcool secundário é quando a hidroxila está ligada em um carbono secundário. E o álcool terciário, beleza. Então, vamos comigo. Etanol, tá? Etanol. Então, et, 2 carbonos, an, ligação simples, ol é um álcool. Eu posso escrever etan, ol? Não, não posso. Por que eu não posso? Simples. Porque no etanol eu começo a contar da extremidade mais próxima. Então eu começo daqui, ó. Carbono 1, carbono 2. Pronto. Então o álcool, a hidroxila, ela obrigatoriamente tem que estar no carbono 1.
Não, mas peraí, Guilherme, você está querendo dizer então que... E se eu trocar ela de lugar? Se eu botar ela para o lado de lá, galera, eu vou ter que começar a contar do lado de lá. Então eu quero que você entenda que, no caso do etanol, ou a hidroxila estará no carbono 1, ou ela estará no carbono 1. Não tem como ela estar em outro carbono. Se não existe a possibilidade dela estar em outro carbono, você é proibido de dizer aonde ela está. Por quê? Se você escreve para mim etan 1-ol, você está querendo me dizer que existe o etan 2-ol, porque você numera quando há mais de uma possibilidade. Então você indica o localizador caso haja duas ou mais possibilidades. Então, se você está escrevendo etan 1-ol, segura que eu vou querer que você me mostre a fórmula do etan 2-ol. Numa discursiva, é zero. Não é que você perde ponto, é zero. Por quê? Porque não existe o composto etan 1-ol. Então, é proibido colocar o localizador. Ótimo. Agora, dá uma olhadinha nesse cara aqui. Esse cidadão do lado tem 3 carbonos. Eu coloquei a hidroxila no carbono do meio. Mas quando você olha, está claro para você que a hidroxila poderia estar no carbono de número 1? Opa! Então, se há uma outra possibilidade, então o numerador, ele é... até escrevi errado aqui. O numerador, ele é obrigatório. Então, nesse caso específico aqui, ó, vamos comigo. Você tem 3 carbonos. O prefixo... Deixa eu trocar o juízo. Então, ó, você tem 3 carbonos. O prefixo é prop. A ligação é simples. Então, é an. No carbono de número 2, você tem o quê? Você tem um álcool. Pronto. Esse número 2 aqui, ele é obrigatório. Tudo bem até o momento, galera? Sossegado? Então, ó, no caso dos álcoois, álcoois que têm 3 ou mais carbonos, a localização se faz obrigatória. Começo sempre de onde? Da extremidade mais próxima do grupo funcional. Sempre. Começo da extremidade mais próxima do grupo funcional. Depois eu vou olhar lá em saturação, ou vou olhar ramificação, essas coisas. Então guarda isso. É ordem alfabética, tá? Grupo funcional, tá? G ou F, a função, é maior que insaturação, então F, G, H, I, né? Ordem alfabética, insaturação, que é radical ou ramificação, tanto faz. Então, sempre essa linha, a ordem alfabética. Grupo funcional tem prioridade sobre a insaturação, tem prioridade sobre o radical. Exemplo, dá uma olhada nessa cadeia que eu coloquei aqui, ó. Essa cadeia que eu coloquei aqui, ela tem um álcool, né? Ela é um álcool, ela tem uma insaturação e ela tem uma ramificação. Quando ela tem as 3 coisas, qual é a minha prioridade? É o grupo funcional. Acabou. O grupo funcional tem prioridade. Então eu começo a contar daqui. Por quê? Porque o grupo funcional está aqui. Então significa que o grupo funcional estando aqui, eu tenho que iniciar da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, começo daqui. Pronto. Beleza. Nesse caso específico, quando você olha, você percebe o quê? Você percebe que essa hidroxila podia estar em qualquer carbono daquele ali. Então, a localização se faz necessária. É obrigatório, tá? Você tem que pôr. Fato. Bem, dentro dessa linha, então, dos álcoois, sossegadinho. Neste caso, como eu estou falando de um aldeído, inclusive, galera, ó, tudo bem essa representação aqui, ó, CHO? Esse CHO significa que o carbono está ligado a um H e a um O, tá? Então tá aqui, ó. Isso aqui é um aldeído, tá? Fica ligado em relação a isso. Pode ser representado desse jeito. Cuidado para você não confundir, tá? Não confundir exatamente, ó, com OH. Então, ó, esse carbono ele está ligado a 2 hidrogênios e um OH. Esse carbono aqui, ó, ele está ligado a um H e um O.
Então isso tudo aqui é o que nós chamamos de aldeído. O aldeído, como eu falei para vocês, é uma função de extremidade. Então, ó, carbono de número 1, carbono de número 2, carbono de número 3. Eu tenho 3 carbonos, então eu tenho prop. A ligação entre eles é simples, é um aldeído. Eu posso escrever, vamos dizer, eu quero escrever assim, ó, prop, al. Eu posso fazer isso? De forma nenhuma, tá? Eu não posso fazer isso de forma nenhuma. Lembre-se, é proibido localizador em aldeído. Por quê? Porque ele é uma função de extremidade. Você jamais poderá escrever. Agora, dá uma olhadinha aqui embaixo. Isso aqui, ó, é uma cetona. Inclusive, toma cuidado, galera. Fique esperto pelo seguinte. Hoje eu passei por uma situação dessa com um aluno de terceiro ano. Eu escrevi o seguinte composto. CH3, CH3, CO2, K. Escrevi esse composto aqui, ó. CH3CO2K. Lembre-se que esse CO2 é isso aqui, ó. É o C dupla O ligado a O ligado a K. Tá? Isso aqui é um sal de ácido carboxílico. E na hora que eu estava explicando, o aluno falou, professor, mas esse CO2 no meio da molécula. Cuidado, gente. Os vestibulares hoje em dia têm trazido funções orgânicas desse jeito. Então, CO, isso aqui é uma carbonila, é um C dupla O. Isso aqui é uma cetona. Neste caso específico, para ser cetona, a carbonila tem que estar no carbono secundário, né? Então, isso é fato. Se eu tenho uma molécula com 3 carbonos, a minha carbonila só pode estar no carbono do meio, no 2. Não tem como estar em outro. Porque se a carbonila tivesse no 1, isso aqui viraria um aldeído. Então, não poderia ser uma cetona. Então, gente, prop, 3 carbonos, ligação simples entre eles, e é uma cetona. Eu posso dizer propan-2-ona? Não pode. Por que não pode? Porque só existe uma propanona. Não tem como existir 2 propanonas, não tem como existir outra propanona. Só existe essa. Agora, dá uma olhadinha nessa aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu, animal, continuo copiando, né? A de cima eu ponho embaixo. Vamos comigo aqui nomear esse cidadão. Ó, vamos lá, hein? Vocês que estão acompanhando, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Começo a contar da extremidade mais próxima. Então, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. 5 carbonos, prefixo disso, pente. Ligação simples entre os carbonos. Professor, se eu tivesse uma dupla. Beleza, vamos supor que você tivesse uma dupla aqui entre o 4 e 5. Você ia botar pente, tracinho 4 em normal. E agora você vai fazer tracinho 2 ona. Aqui, ó. Esse é o nome do composto. Por que eu sou obrigado a colocar pentan 2-ona? Porque esta cetona também poderia estar no carbono 3. Haveria essa possibilidade. Ela poderia estar no 3. Então, além da pentan 2-ona, eu também tenho a pentan 3-ona. Eu tenho outra? Não. Não por quê? Porque se eu jogar a carbonila para o carbono 4, muda a numeração. Eu começo a contar daqui. Quando eu conto daqui, o 4, na verdade, é o 2. Então, é como se eu tivesse virado o composto. Cuidado com isso. Tá? Teve uma questão uma vez até perguntando quantas cetonas eu conseguiria produzir com uma cadeia aberta, normal, saturada, com 6 carbonos. E aí o aluno empolgou, né? Cetona, carbono, 6 carbono, então eu tenho no 2, no 3, no 4, no 5. Não. Você tem no 2, no 3 e depois no 4. Pulou para o 5, 5 virou 2, volta tudo. Entendeu o raciocínio? Toma cuidado com isso. Tá, mas e se eu tivesse uma cetona com
4 carbonos. Assim, ó. Aqui, ó. 4 carbonos, ó. C dupla O. Fórmula de linha. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, prefixo but. Ligação simples ana. Pergunto para você. Butanona. Eu posso dizer butan 2-ona? Não posso. Por que não? Porque se eu tirar essa carbonila e botar aqui, eu passo a ter que contar do lado de cá. Se eu tenho que contar do lado de cá, a butanona ou estará no carbono 2 ou estará no carbono 2. Ah, tá, mas e se eu tivesse duas? E agora? O que eu faço? Agora, você vai fazer o seguinte. Você vai escrever butanodiona. Aí o cara pergunta, butanodiona quer dizer que são duas cetonas. Por quê? Porque tem um prefixo di. Ah, mas se são duas cetonas, onde elas estão? Se é cetona, só pode estar no carbono 2 e 3, não tem como estar em outro lugar. Essa é a linha. Então, acredito que vocês estão pegando o jeito. No caso desse ácido, é um ácido carboxílico. Ácido etanóico. Etanóico, propanóico, butanóico, pentanóico, hexanóico e assim vai a vida. Por quê? Porque o ácido carboxílico, ele é uma função de extremidade. Carbono 1, carbono 2. Que nós também chamamos de ácido acético. Né? O ácido acético ou ácido etanóico. Acético porque vem do latim acetum, que significa azedo. Então, por isso, o nome acético, que é a nomenclatura usual. Eu tenho, então, esse exemplozinho que eu coloquei aqui para vocês, ó, e eu queria aproveitar esse exemplo para fazer uma observação. Para quem vai fazer discursiva. Para quem vai fazer só objetiva, não vai fazer diferença. Tá? Você não vai encontrar esse detalhe, mas eu preciso passar para quem for para as discursivas. Que é o seguinte, este composto, ele tem 6 carbonos. Ótimo. Ele tem aqui, ó, neste ponto, CH3, um radical metil. Tá? Ele tem ali um radical metil. Os radicais, a gente já teve uma aula só sobre eles, quando eles forem sendo escritos, eles vão ser colocados sempre antes da cadeia principal, da molécula. Então sempre você coloca os radicais antes. E os radicais, galera, serão escritos em ordem alfabética. O etil vem primeiro que o metil, tá? Lembrando que os prefixos di, tri não entram na ordem alfabética. Por quê? Porque eles fazem alusão a número. Número 2, número 3. O iso entra. Por quê? Porque o iso faz alusão à palavra igual. Então ele entra na ordem alfabética. Tá? O isopropil, o i entra na ordem alfabética. O dimetil, o d não entra na ordem alfabética. Tá? Fica ligado nisso. Dimetil são 2 metis. 2 não é palavra, é numeral. Numeral fora da ordem alfabética. Então, fica ligado com relação a isso. Nesse caso, então, primeiro eu escrevo o nome dos radicais em ordem alfabética. Então eu começo dizendo que no carbono 5 eu tenho um radical metil. Problema nenhum, eu estou vendo ele lá. Estou vendo que no carbono 5 tem um metil. Eu estou vendo que a minha cadeia tem 6 carbonos. X, prefixo de 6 carbonos. E eu estou vendo que no carbono de número 3 tem uma dupla. Então tá ali, ó, no carbono 3 tem uma dupla. E no carbono 2 eu tenho um álcool. Pronto, qual que é o nome desse composto? 5-metil. É sempre assim. Primeiro o número, depois o que ele faz alusão. Então, número, o que ele faz alusão. Número, o que ele faz alusão. Então, no carbono 5 eu tenho um metil. Beleza. Minha cadeia principal tem 6 carbonos X. Eu vou dizer que eu tenho uma dupla, e ela está no carbono 3. Então, 3-en. Eu vou dizer que eu tenho um álcool, que ele está no carbono 2, 2-ol. Então, o nome desse composto, 5-metil-X, 3-en, 2-ol. É o nome. Olha só que simples. Se você olhar para o composto e se você olhar para o nome, faz sentido? Você consegue relacionar o nome com a pessoa? É isso que os vestibulares estão cobrando de vocês hoje em dia. É essa relação, é ligar o nome com a pessoa. Se você consegue fazer isso, você está preparado para resolver questões de nomenclatura nos vestibulares. E aí vem o detalhe. 2 formas de escrever.
Ou você coloca um hífen e usa o X, ou você tira o hífen e também tira o H. Isso é por uma questão fonética, tá? Então, na língua portuguesa, nós não temos palavras com LH no meio, né? Das palavras. Então, você não tem esse metilhex, tá? Esse Guilherme, né? Essa palavra aí de origem portuguesa. Então, você não tem no português aqui. Então, o que, que a gente faz? No Brasil, a gente retira o H e coloca metil-X. Se você deixar o H, você é obrigado a separar por hífen. Então, é o único momento em nomenclatura que você coloca um hífen entre duas letras. Por quê? Hoje em dia, não se usa mais o hífen para separar o radical do prefixo da cadeia principal. Não tem mais hífen. É tudo junto. Porém, no caso do ex e do epit, você faz isso. Você coloca o hífen, coloca o H. Se você quiser tirar o H, você retira também o hífen. Essa é uma regra Brasil. Então, cuidado numa discursiva. Apesar de terem poucas discursivas aí que vocês vão fazer, mas pintando alguma, toma cuidado, tá? A questão do hífen com o H e a questão do sem hífen e sem H. Isso serve para o ex e para o ept. Tudo bem? Fica tranquilo com relação a isso. Então, aqui, ó, uma nomenclatura de boa. Ligou o nome com a pessoa? Pronto, tá pronto para fazer o vestibular. Sossegado. Você vai ver ali as questões. É bem tranquilo. Agora, galera, a gente vai para uma nomenclatura bem interessante, que é a nomenclatura dos éteres. Então, agora, especificamente aqui, ó, nós vamos falar dos éteres, tá? Tá. Como que a gente vai nomear um éter? É o seguinte, o éter, você vai tratá-lo como se ele fosse uma ramificação. É isso que você vai fazer. Então, o éter, ele tem sempre duas linhas. Você vai ter uma cadeia menor, né? Vai ter aqui, ó, uma cadeia menor, que você vai tratar como radical. O radical vai ser prefixo mais ox. Lembra disso, tá? Então você vai ter uma cadeia menor que você vai tratar como radical. Essa cadeia menor você vai nomeá-la, tá? Como prefixo mais ox. Vamos entender na prática. Esse cidadão aqui, tá? Eu estou colocando. Você tem para o lado de cá, ó, 2 carbonos. Você tem para o lado de cá, ó, 1 carbono. Beleza. Show. Então a gente já concluiu que o menor lado é este daqui. Este é o menor lado. Quantos carbonos eu tenho? 1. Qual o prefixo de 1? Met. Então, este pedacinho aqui, ó, eu chamo de metox. Se liga nisso. É a parte menor. Então é como se eu fosse dar nome para um hidrocarboneto. Então vem aqui comigo. Esta parte maior aqui, ó. 2 carbonos. Et. Ligação simples. Hidrocarboneto, O. Então, galera, nomear éter é sempre assim. A menor parte você trata como ramificação, conecta na cadeia principal que você trata como hidrocarboneto. É assim que funciona. Então, qual que é o nome deste composto aqui? Este composto eu chamo de metoxietano. Aqui. Metoxietano. Pronto. Tranquilaço. Sossegadíssimo. De boas. O nome desse composto de baixo? Menor lado. Menor lado está aqui, ó. Esse é o menor lado. E você já sabe que tem o nome de metox. Ótimo. Presta atenção nesse exemplo, tá?
Dificilmente você vai encontrar professor que fala sobre esse exemplo. Dificilmente você encontra isso até em livro. Mas isso cai no vestibular. Os vestibulares, eles sabem que a galera pena com isso e sacaneiam. Então vamos lá. Você, olhando, já consegue dar um nome? Olha, enquanto eu estou falando aqui, você vai pensando no nome. Que nome você daria? Aí você vai falar para mim assim, professor, tá tranquilo, né? Você já mete um ISO qualquer coisa, que já erra, tá? Então, trate isso aqui como um hidrocarboneto. Lembra que nomenclatura de éter, você trata o éter como ramificação. Então, é como se isso aqui fosse um metil. 3 carbonos. Prop. Ligação simples. Hidrocarboneto. Ó, esse cara é o propano. Então o nome desse cara vai ser metoxipropano. Ah, entendi. E errou, porque continua incompleto. Se eu estou tratando esse cara como ramificação, tudo bem que ele poderia estar no carbono 1 ou no carbono 2? Então significa que este cara aqui, ó, é o 2-metoxipropano. Por que é o 2-metoxipropano? Porque eu poderia ter o 1-metoxipropano. Dá uma olhadinha aqui, ó. CH3O, CH2, CH2, CH3. Eu podia ter esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, dá uma visualizada, ó. Carbono 1. No carbono 1 eu tenho o quê? No carbono 1 eu tenho um metoxi. Então eu tenho aqui, ó, o 1-metoxipropano e eu tenho aqui o 2-metoxipropano. Trate o éter como uma ramificação. É isso que você vai ter que fazer. Galera, ficou tranquilo até o momento? Porque agora é partir para os exercícios.